Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, o caminho do perdão. Mas antes, vamos começar? Então, nós vamos ler hoje o texto bíblico de Oséias, capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento. E convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, e aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, nós vemos aqui nesse trecho, de Oséias, como o Senhor é misericordioso e como o Senhor oferece para esse povo o perdão dele. Então nós vemos que o Senhor aqui, ele fala para aquele povo voltar, porque esse povo já tinha se desviado. Aqui o próprio Israel já tinha se desviado e eles tinham feito ídolos e adorado aqueles ídolos e buscado ajuda nas outras nações, como a Assíria. Então, o Senhor fala aqui, nesse primeiro versículo para eles voltarem, e o Senhor ainda dá um motivo para eles. Ele fala que pelos teus pecados estás caído. Então ele dá esse motivo, o Senhor ele sempre vai dar um motivo para nós. Por que nós estamos caídos? O que está acontecendo com a gente? Se a gente pedir verdadeiramente, com o nosso coração, às vezes nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nós precisamos também ter esse discernimento, porque que nós precisamos voltar, E o Senhor dá esse motivo, porque pelos teus pecados estás caído. Já no primeiro versículo, vemos o motivo da distância entre o povo de Israel e Deus. O pecado é o que nos faz distanciarmos de Deus, é aquilo que nos faz ter distância de um relacionamento com Deus. Mas também nós precisamos saber o caminho desse arrependimento, o caminho para a volta, o caminho do perdão, desse perdão oferecido por Deus, que nós também vemos nesse versículo 2, que diz assim: Tende convosco as palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O Senhor fala até o que é para eles fazerem. O Senhor, ele diz para Israel como que Israel deve se apresentar perante ele, com todos aqueles pecados, o que eles devem fazer. E a resposta é se arrepender. A primeira maneira é com palavras de arrependimento, que nós devemos nos apresentar perante o Senhor. Nós devemos estar com o coração contrito, arrependido. Toda vez que nós pecamos, nós precisamos desse perdão. Nós precisamos que o Senhor venha nos lavar com o sangue dele. E hoje, naquela época, ainda não tinha o sacrifício de Cristo. Mas hoje nós temos. E nós devemos pedir para o Senhor nos perdoar. E para que o sacrifício de Cristo venha nos limpar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos causa distância de Deus. Nós também precisamos reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Isso precisa ser reconhecido nas nossas vidas. Porque se a gente não reconhecer, nós iremos cair sempre nos mesmos erros e nós não iremos saber o porquê nós estamos distante de Deus. Mas como eu falei, nós precisamos estar com o coração arrependido e orar ao Senhor para que o sacrifício de Cristo venha sobre nós e que Ele venha com a graça dele sobre nós, nos perdoando. A outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês é a conversão. Então Deus fala para aquele povo se converter. Deus fala para aquele povo mudar as atitudes deles. Então também a gente vê a conversão, que o Senhor fala para aquele povo se converter e mudar os hábitos deles, E voltarem ao Senhor. Nós precisamos mudar a nossa mente todos os dias, mudar os nossos corações todos os dias e que o Espírito Santo venha nos fazer mais parecidos com o Senhor. Precisamos ter uma vida convertida ao Senhor, precisamos ter uma vida que reflete o Senhor, precisamos estar realmente num ponto onde a nossa vontade não vem importar, onde o nosso desejo não vem importar, e sim o de Deus. Então, nós vemos que as nossas escolhas, elas refletem muito isso, se nós somos convertidos ou não, uma vida de relacionamento com Cristo, ou se temos uma vida do jeito que o mundo leva, Então, nós precisamos
ter esse coração todos os dias, que o Espírito Santo venha trabalhar todos os dias nos nossos corações, para que nós venhamos ser convertidos ao Senhor. Precisamos também ter o perdão de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. E também saber que o Senhor nos perdoa sobre todas as coisas, sabe? Deus nos perdoa de pecados até que a gente acha que para nós não temos solução. Mas o Senhor sabe que tem. O perdão e a graça de Deus, junto com o sangue de Cristo, é o que torna possível um relacionamento com Ele. Então, para nos aproximarmos do Senhor, precisamos pedir o seu perdão. Para nos aproximarmos do Senhor e termos um relacionamento com Ele, precisamos pedir o perdão dEle e também por intermédio de Cristo, que é aquele que nos habilita a nós vivermos uma vida com Deus. Porque de nós mesmos nós não conseguimos, nós não temos as escolhas mais certas, nós somos pecadores. Mas Cristo é aquele que nos concede o passaporte do céu. É aquele que nos dá esse livre acesso ao Pai. Nós precisamos também saber adorar a Deus. Nós devemos ter essa adoração a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, como mandar o Cristo para morrer por nós, como nos perdoar, como a graça dele que vem sobre nós. Devemos adorar o Senhor em todas as circunstâncias. A verdadeira adoração é um ato de rendição a Deus. Como ele fala aqui para aquele povo, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Nós precisamos ter esse sacrifício de louvor, essa adoração, e reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada, mas é o Senhor que nos habilita. Nós também precisamos ter a dependência exclusiva de Deus. Precisamos depender de Deus todos os dias, como eu acabei de falar, nós não podemos nada sozinhos, mas o Senhor pode fazer o impossível por nós. Então, que nós venhamos ter essa fé, que nós possamos ter essa dependência exclusiva de Deus e não dos nossos recursos, e não daquilo que vem somente do humano, do carnal, mas que nossos olhos venham estar no Senhor e naquilo que Ele já fez por nós. Então, também, que a nossa dependência venha estar no Senhor e que a gente não venha se amoldar ao padrão desse mundo, se amoldar às preocupações desse mundo, mas que nós venhamos todos os dias confiar mais e mais nele. E ele nos mostra provas também que ele cuida de nós. Só de nós levantarmos de manhã, acordarmos, abrirmos nossos olhos, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Também percebemos que o povo de Israel caiu na idolatria e que eles também ficaram distantes de Deus por causa disso. Então o Senhor fala para eles: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então, nesse versículo, a gente vê que a Assíria não ia salvar eles, a dependência humana não ia salvar eles, nem os ídolos iam ajudar, mas somente o Senhor. Porque tudo aquilo que eles confiavam era vão. A ajuda humana, os ídolos, tudo aquilo que eles achavam que era bom, onde estava a dependência deles, estava errado. A idolatria foi a principal causa do pecado e da distância de Israel de Deus. Não podemos tratar a idolatria como se não fosse nada, como se fosse qualquer coisa. Seja idolatria por pessoa, seja idolatria por coisa, seja por qualquer motivo. Mas precisamos ter um coração cada vez mais adorador ao Senhor, rendido ao Senhor sem qualquer ídolo. E também nós precisamos sondar os nossos corações. Se nós temos algum ídolo no nosso coração, e eliminar isso das nossas vidas, eliminar todo o pecado, eliminar tudo aquilo que é uma coisa que nos afasta do Senhor. Precisamos ter essa resposta, que o Senhor nos perdoou. E como nós temos na Bíblia, quando nós vemos o sacrifício de Jesus, nós vemos essa resposta. Que o Senhor nos perdoou, que o Senhor deseja também esse relacionamento conosco. Vemos no versículo 4 a cura da infidelidade. Nós vemos também o amor e o aplacamento da ira. A resposta do verdadeiro arrependimento, que vai além, que vai ser um antídoto para combater o pecado, porque o arrependimento e também a contrição do coração, ela também é um antídoto, Principalmente o sacrifício de Cristo que nos habilita, mas essas outras coisas é um antídoto também que vai nos ajudar a combater esse pecado. Pois essas 3 áreas da resposta do Senhor vai atingir todas as outras áreas da nossa vida. Então, que nós possamos ter essa cura dessa infidelidade, como o Senhor fala no versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles.
Então, que nós venhamos ter essa cura da infidelidade, que nós possamos ser curados também no nosso caráter, que nós possamos ser restaurados e regenerados todos os dias por Cristo. Então é essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que a gente possa conhecer esse caminho do perdão e que toda vez que nós nos sentimos distantes de Deus, que nós venhamos retornar para Ele. Fiquem com Deus, Deus abençoe.